gente vai abrir para o debate, quem quer fazer perguntas, colocações. Eu vou aproveitar e fazer um gancho com aquele pedido que eu fiz semana passada. Você viu agora como ele ganha sentido? Porque, na medida em que o próprio exemplo que a Lucília deu do estudante da UF, negro residente na Mangueira, deficiente visual, é uma complexidade muito grande, porque não exclui ele da política de negro, não exclui ele da política social da pobreza, da moradia, e não o exclui da política de cota da pessoa com deficiência. Então, a gente tem um conjunto de demandas, de diálogos que precisam ser feitos com os nossos pares em ações afirmativas, para que a gente possa atender esses alunos em todas as suas demandas, né? Eu queria agradecer, né, a palestra de todos, pedir desculpas porque eu tive que sair num determinado momento, porque tinha uma questão urgente para tratar. Eu acho que a mesa tocou num ponto fundamental, né, que diz respeito a uma perspectiva em relação ao preconceito e em relação a como é que nós construímos representações e, consequentemente, políticas sobre a questão, que é a questão da dignidade, né? A discussão sobre o sistema de cotas, sobre política de ações afirmativas, ela traz um tema, né? Ela traz para o debate público a explicitação do nosso preconceito. Com as pessoas portadoras de deficiência, cria-se um constrangimento de ter preconceito. Então, a gente fica parecendo que a gente é bonzinho, que quer ajudar, né? Não que isso necessariamente signifique uma aplicação, mas tem essa relação. Quando diz respeito à questão de gênero, né? E os conflitos com a população LGBT, os casos de homofobia, as discriminações com a mulher, as discriminações raciais, eu acho que aí a nossa sociedade não tem tanto pudor de assumir os preconceitos. Então, eu diria que a mesa fecha o ciclo do debate porque traz à tona que as nossas desigualdades, né, são desiguais, inclusive na maneira como a gente assume o nosso preconceito. E eu diria que o primeiro passo para construir a política é assumir os preconceitos e assumir as nossas ignorâncias e as nossas limitações. O Jonas foi meu aluno. Era meu primeiro período na UF e o primeiro período dele. Eu não sabia que serviços a UF tinha. E eu não sabia o que fazer com aquele aluno cego. Eu sou antropóloga, estou acostumada a lidar com a diversidade e não tinha a menor ideia, até descobrir onde o que podia ter de apoio, o que funcionou. Funcionou que a turma, junto comigo, se juntava para ajudá-lo a ter acesso aos textos. Eu tive que mudar o meu sistema de avaliação para poder contemplá-lo. Então, o que a gente não pode é ficar parado. Eu diria que esse é o primeiro passo. O primeiro passo. Isso não faz uma política. Tá? Isso evita que a gente seja excludente de cara, que eu acho que esse é o meu ponto de partida, e eu entendo que a fala do Gabriel é nesse sentido, né? Embora ele tenha tido que sair, nós não podemos, de saída, ser excludentes. Nós temos que tomar uma posição política, que é a posição política da inclusão. E eu fico muito feliz de saber que a UF, num certo sentido, está tomando essa posição política. E aí, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, né, tem a ver exatamente com a fala da Lucília, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje, né, já conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente, que tem a ver com as nossas limitações administrativas. Eu fiquei muito frustrada de não poder ter ajudado a estudante da ciência política. Mas o fato as fontes de recurso têm limitações que nós não temos de onde tirar. Então, a própria não fabrica bolsas, a própria não tem bolsas. E o corte de recursos da pós-graduação tem sido progressivo. Então, na medida em que você tem, na política federal, né, o dinheiro da pós-graduação é um, o dinheiro da graduação é outro, o dinheiro da assistência estudantil, a gente acaba caindo em redes burocráticas que não nos permite fazer o que a gente precisa fazer. Por isso, a ideia do GT é a ideia de um GT que junte os diversos setores da universidade para que a gente encontre soluções criativas, já que em determinadas situações pontuais a gente não consegue resolver. E é lamentável que a gente não consiga, mas isso vai continuar acontecendo até que a gente tenha efetivamente
políticas públicas. E eu também não sou, né, tão poliana assim, eu sei que eu estou falando de um cenário totalmente adverso, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Mas isso não significa desistir. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos ter clareza, né? E por isso que eu falo que o GT tem que pensar numa gradação e numa hierarquização de problemas. Claro que todos os problemas são urgentes quando você tem um passado histórico de anos de exclusão, mas alguns são mais urgentes do que outros. E aí a importância das demandas qualificadas dos grupos representados, né, a partir desses fóruns, para poder dizer quais são as demandas qualificadas. Porque é evidente que eu, que não trabalho com tema, né, eu estou no momento coordenadora do Estrito Senso, posso amanhã não estar mais, mas hoje estou, né? Eu não conheço todas as demandas, não poderia conhecer, mesmo que eu fosse pesquisadora do tema, eu também não conheceria demandas, porque o movimento social, ele é quem coloca as demandas. Eu não acredito que ninguém seja porta-voz de movimento social. O movimento social é movimento social e tem que estar representado. E esse é um outro problema da lógica da assistência estudantil na UF, né? Que ela ainda não está pautada pelas demandas dos movimentos sociais. A gente ainda tem uma concepção, e não é só da UF, né? Ainda há uma discussão sobre a assistência, né, social numa lógica caritativa, que eu acho que isso a mesa foi brilhante em desmontar, né? Eu fico muito feliz de ter assistido, né, e de ter participado, né, e parabenizo novamente aos palestrantes, porque não é disso que se trata, né? E de trazer coisas que, de fato, a gente nunca pensou. Mesmo. Eu participei de várias reuniões sobre a reestruturação do site da UF e em nenhuma delas esse assunto foi tocado. E eu jamais tinha pensado nisso, porque, de fato, jamais tinha pensado. Não tem nenhuma vergonha de dizer, realmente, jamais tinha pensado. E é óbvio que tem que ter. Na medida em que a UF já tem esse programa de inclusão, essa é uma demanda consequente e necessária. Eu já estava falando com a Helena, né, e com a professora, que eu já vou conversar com a pessoa responsável pelo site, para ver o que a gente já pode fazer, independente antes do grupo de trabalho. Mas eu acho que esse é um ponto que tem que estar lá no grupo de trabalho para firmar a política, porque isso tem outros efeitos. Na medida em que a gente produzir um relatório, que esse relatório for público, isso pode ter efeitos em outras universidades, né? A partir da nossa experiência, o que é que nós fizemos, o que deu certo, o que não deu certo. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, né? E peço a Cristina, né, porque os coordenadores têm um dever de casa, né, que depois é sistematizar alguns pontos já para ajudar o grupo de trabalho, que sinalize esse ponto e que outros, né, você julga importante destacar como questões-chave, né? Porque essa é uma situação fundamental. Não se vai fazer ações afirmativas, né, numa lógica caritativa. Isso é o emergencial, é a rede de solidariedade que vai acontecer ou não. Vai acontecer ou não, dependendo de com quem está, né? O professor que tirou a barba, pode acontecer ou não, né? Não é qualquer um que tira a barba, até porque se você tivesse, por exemplo, né, na hora você me falando, eu pensei, porque eu tenho trabalhado com casos de intolerância religiosa, se fosse um professor muçulmano, tirar a barba era um problema muito sério para ele, porque isso implicaria numa outra identidade. Então, é o tipo de complexidade que a gente precisa lidar, né? Por quê? Porque se a gente está falando de ações afirmativas, a gente tem que garantir o valor positivo da diversidade. Eu diria que esse, para mim, é o ponto fundamental que eu espero que esse seminário tenha atingido, na minha avaliação pessoal, sim, mas, óbvio, não sei na dos outros, mas é da valorização da diversidade, né? Não como uma coisa que a gente tem que colocar negativamente ou tentar fazer de conta que a gente apoia, né, porque é legal, curtiu. Não. É porque, de fato, a sociedade é diversa e plural. Ponto. E é com isso que a gente tem que lidar, se a gente quiser um ambiente democrático, né? Então, eu acho que esses pontos, né, e ficou muito satisfeita com a fala em especial da Lucília, no sentido de que a gente realmente precisa fazer uma discussão que atenda à graduação e à pós.
porque essa dupla, né, situação da universidade, que isso aqui só após, isso aí só a graduação, acontece muitas vezes por uma questão de legislação burocrática. Esse dinheiro eu só posso gastar na graduação, aquele eu só posso gastar na pós. Sim, a gente não vai poder fazer diferente, senão iremos todos denunciados para o Tribunal de Contas. Mas, para além disso, podemos ter soluções criativas, né? E eu espero que a gente consiga, com esse GT, né, que vai se instituir a partir do fim desse seminário, dar encaminhamento a essas questões. Eu não sei se mais... eu devolvo a Cristina para ver se mais alguém quer fazer uma intervenção. Eu queria fazer uma pergunta para a Tatiana e uma para a Priscila. Tatiana, você como pessoa com deficiência múltipla, que a Tatiana ela vai falar qual a deficiência que ela tem, porque ela é bonitinha assim, mas... Bonitinha, mas deficiente? Sacanagem. Não, estou falando que é o que eles falam para já, você é tão bonitinha, mas deficiente. Qual o peso do preconceito atitudinal na sua vida acadêmica e profissional? Bom dia. Olha, eu posso dizer quão é difícil você viver, porque eu não nasci deficiente física, eu sou acidente de trânsito também, em 99, e fiquei com hemiparesia. Então, eu tenho uma dificuldade motora e de campo visual esquerdo. Eu trabalhei, antes de vir para a UF, Deus foi bom para mim, afinal, eu trabalhei numa empresa privada, uma multinacional, no Rio. Eu sofri muito preconceito, sofri muito. Eu ia para o banheiro para chorar no trabalho, porque as pessoas falavam comigo lentamente, como se não pudesse compreender, por causa da minha deficiência física, o que elas diziam na velocidade normal. Eu picotava papel o dia inteiro, era a minha atividade laboral. Eu sou advogada, falo 4 idiomas, com português, sou formada com dignidade acadêmica na UFRJ, não sou debilóide, e eu picotava papel na máquina trituradora. Era a minha ocupação na empresa. Eu sofria demais, eu dava bom dia para as pessoas não me cumprimentavam de volta. Uma coisa que a gente aprende com a mãe, a gente ensina a gente, quando você tem bom dia, você fala bom dia. Não me diziam bom dia de volta, eu falava um por um e ninguém me cumprimentava. Então, isso foi uma coisa que realmente me derrotava, eu chorava muito. E foi uma barreira mais triste que eu passei até hoje, desde que me acidentei. Você ter uma deficiência física é muito difícil, tudo para mim é mais difícil. Eu tropecei ali ao subir no tablado, é mais complicado sempre, a sobrevivência é complicada, sai cara também, a pessoa com deficiência sai cara sobreviver, a gente sabe, né, Lucília? Mas o principal, o que mais dói, não é a dificuldade, é quando as pessoas te tratam como diferente. Quando a pessoa te trata como se você fosse menos, como se você não tivesse uma aptidão de fazer coisa alguma por ter uma deficiência física. As pessoas com deficiência intelectual têm aptidões muitas. Existem verdadeiros gênios que têm deficiência intelectual. O que dirá a física? A física você não tem nada a ver você ter um braço a menos, uma perna a menos, não conseguir andar e você não conseguir se comunicar, não conseguir desempenhar outras coisas que não têm a ver com a sua deficiência. Mas essa barreira é uma barreira que existe, é muito forte, machuca muito e derruba muitas pessoas que podem contribuir. Né? Em grande parte a contribuição de pessoas com deficiência ela é tolhida quando a pessoa sofre esse tipo de preconceito, se depara com esse tipo de barreira. Né? E a barreira vem, a gente pensa às vezes, que os pais são compreensivos. Nem sempre. Eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu não era. Minha mãe teve muita dificuldade em conviver comigo após a deficiência, porque ela se manifesta não só no físico, mas é claro que você vai ficar com um leque, né, um leque cognitivo também, você sempre fica, você tem traumas advindos do acidente, né, eu tive esses traumas. E para a pessoa se compenetrar, cara, minha filha não é o que ela era antes. Ela sofreu um acidente, ela mudou. Entendeu? É uma coisa difícil até para as pessoas que te amam e convivem com você. Que dirá para as pessoas que não têm convívio familiar. Eu compreendo isso, mas isso tem que ser vencido. Isso tem que ser vencido nas universidades, nos empregos, no dia a dia da pessoa, na rua, né? Um cego não é um imbecil, um surdo não é um idiota, eles são capazes de fazer tudo que os outros fazem, só que com um auxílio a mais, uma tecnologia a mais, ou não. Muitos não precisam sequer de ajuda alguma, outros sim, mas eles não são menos porque têm uma deficiência, são pessoas capazes como qualquer outra. Obrigada, gente. Eu queria fazer uma pergunta para a Priscila, aluna do curso Mestrado em Diversidade e Inclusão. Qual foi a maior dificuldade que ela encontrou aqui na UF, enquanto aluna do curso de mestrado e também enquanto a surdez?
que a Lucília me perguntou é realmente uma pergunta muito boa. A minha pior dificuldade aqui é quando eu descobri que tinha um intérprete, mas que era muito complicada a interpretação. No quadro de 60 alunos numa sala de aula, o espaço que tem, onde o intérprete ficava, por exemplo, longe dos alunos surdos, e como o surdo precisava ter esse contato mais próximo. E aí era muito complicado, porque quando os alunos chegavam, eles já pegavam os primeiros lugares e a gente, como surdo, quando chegava lá no final. Então, tinha dificuldade de ruídos visuais que atrapalhavam a interpretação. E aí havia também a necessidade de uma melhoria na interpretação. A turma, é claro que não queria que houvesse uma desistência, mas houvesse o interesse de auxiliar o sinal quando o intérprete não sabia, dando apoio para dar uma qualidade na tradução e na interpretação, para que ele pudesse se desenvolver, ter uma melhor qualidade em todos os espaços. Então, eu realmente achei muito difícil no início. Mas agora não, melhorou bastante, porque o grupo já foi dividido com as disciplinas específicas, e há uma redução de intérpretes, mas eu não sei como é que vai ser esse ano, com a quantidade de vagas, né? Mas vai ser um pouco complicado e, na verdade, é principal que o intérprete tenha um contato também visual melhor num tabladozinho, para que possa facilitar para o surdo. Então, assim, como minha experiência é ruim, eu acredito que na minha turma a maioria dos surdos teve dificuldade nessa condição, por ser o intérprete no mesmo espaço, na mesma amplitude que os outros alunos em sala de aula. Oi, meu nome é Fernanda Mulim, e eu sou professora de cursos de Direito aqui em Niterói, em instituições privadas, e aqui na pós-graduação de Direito Privado da Casa. E fui aluna da professora Ana Paula como cotista, tem que frisar isso, porque o curso de Segurança Pública é um curso voltado para a formação policial como prioridade, formação da segurança pública dos policiais, e eles deram para a gente a oportunidade de estar, embora não sendo policiais, nesse curso, que enriqueceu muito a nós, por conhecer a realidade da polícia, e aos policiais por conhecer uma visão diferente da deles, né? Então, eu dou aula há 20 anos em graduação de Direito, e nesses 20 anos eu só tive apenas 2 alunos, uma com paralisia cerebral e um cadeirante. Então, isso já mostra como a coisa é grave, né? Você imaginar um curso como Direito só ter apenas 2 alunos, uma professora em 20 anos de atuação. E no ano passado, o curso fez 30 anos aqui na UF, a pós-graduação de Direito Privado, e eu convidei uma grande amiga minha, que é aqui da cidade, que é da Associação de Síndrome Pós-Pólio, que é a Solane Carvalho, para ir dar uma palestra para os meus alunos lá na pós-graduação. Ela não pôde ir porque a sala fica no 2º andar e as escadas não permitiram que ela tivesse acesso. Então, eu convidei um ex-amigo, um colega meu, né, de faculdade, que é o Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, que é do CAL do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e ele foi nos brindar com uma palestra sobre acessibilidade. Eu acho que a primeira questão que eu aprendi bastante aqui com vocês e que eu gostaria de colocar e de pontuar é que, às vezes, as pessoas são insensíveis em relação a minorias e a deficientes, pensando em deficientes como minorias, porque elas não se colocam na possibilidade de estar nesse lugar. E 2 pessoas aqui colocaram isso bem. Após um acidente, entraram nessa situação. Eu tenho uma sobrinha de 17 anos que ela passou um ano com dificuldade de locomoção, tendo que usar muletas, porque ela desenvolveu um tipo de lúpus muito grave que afetou a sua locomoção. Eu tenho amigas que também têm doenças autoimunes que trouxeram a elas essa dificuldade. Então, assim, eu acho que falta um pouco essa visão de que todos nós, e a própria idade também pode nos levar, como também um AVC, né, que todos nós podemos estar nessa situação de dificuldade de acesso e de preconceito, como eles colocaram muito bem, que as pessoas, né, gritando com o cego, como se ele não ouvisse, ou falando com a família do cadeirante, como se ele não pudesse entender o que está sendo falado e não pudesse responder por si próprio. E
Eu acho assim fundamental, eu quero parabenizar o próprio e a professora de desenvolver esse tema, porque é um tema que sempre tem uma resistência, porque as pessoas elas gostam de pensar que isso não existe na sociedade, que esse tipo de preconceito nos mostra um lado nosso, que é um lado feio, que a gente não gosta de dizer que tem, né? Como ela bem colocou, apenas em algumas ocasiões a gente meio que saiu do armário desse nosso preconceito, que a gente coloca claramente que ele existe. E cada um faz o seu papel. A sugestão que eu gostaria de dar para a minha área, porque eu tive uma experiência como coordenadora de pós-graduação e como membro de núcleo docente estruturante, é que na área do direito nós fazemos muito com os alunos, valendo carga horária, simulações de estudos de caso, para que eles façam peças processuais, eles façam estudos jurídicos sobre aqueles assuntos que nós propomos. E eu reparei que esses estudos de caso não têm sido bem direcionados, né? No seguinte sentido, a gente poderia, por exemplo, desenvolver um material, como algumas instituições fazem, em que esses estudos de caso poderiam contemplar sempre, no curso de Direito, um estudo de caso sobre uma situação que passa um cadeirante de danos morais por preconceito, ou sobre uma situação que passa alguém por não ter acessibilidade num prejuízo, ou até um estudo de caso trabalhista, em que houve também, né, uma relação dessas de preconceito. Então, acho que poderia ser, assim, trabalhar um pouco, que todo estudante de direito tivesse que, em algum momento do seu curso, olhar isso, né, e estudar sobre isso, e pesquisar, porque a gente tem uma deficiência terrível no curso de Direito, que muita gente não compreende às vezes, que só em final de 2011 tornou-se obrigatório direitos humanos, por exemplo, no curso de Direito. Eu posso terminar o curso de Direito sem ter direito eleitoral. Eu posso terminar o curso de Direito sem falar de direito previdenciário. Então, porque são eletivas. E a obrigatoriedade dessas disciplinas não é colocada, mesmo com a importância que elas têm, né? Então, eu acho que um pouco de colocação direcionada ajudaria do estudante de Direito ser mais sensibilizado para essas questões, que às vezes ele passa sem ver em sala de aula e sem ser discutido em sala de aula. Tanto vocês veem que na pós-graduação eu tive essa iniciativa e sofri essa dificuldade, que agora, na próxima turma, eu já convidei a Tatiana para ir lá. Então, já temos uma possibilidade colocada se a gente não conseguir trocar a sala de lugar. E, além disso, eu gostaria de propor, e aí para o Instituto Benjamin, que eu não sei como é que está lá esse acervo, que uma vez eu lembro que teve uma campanha muito bonita de que as pessoas liam livros, gravavam e levavam para um acervo de biblioteca, para que os ouvintes. E eu não sei em qual parte desse acervo diz respeito a uma literatura técnica, uma literatura de livros de direito, por exemplo, para que esses alunos que são cegos e que são da área do direito tenham acesso, porque o direito tem um agravante muito terrível, que nós somos obrigados a estudar todos os dias, porque todos os dias as leis se modificam. Então, assim, de que maneira, por exemplo, eu poderia também dar uma carga horária para um aluno de direito, valendo uma carga horária, porque ele tem que cumprir essa carga horária, através da leitura de livros atuais, né, daquele ano, ou daquela jurisprudência do STF, que saiu naquele boletim daquele mês, para que esses alunos que são cegos, que têm deficiência, para que eles pudessem ter acesso imediato a uma coisa que tem atualização imediata, porque esses boletins saem todo mês, toda semana. E, às vezes, a pessoa que, com boa vontade, gravou uma Constituição Federal, um texto, e doou a uma biblioteca, ela não... Aquilo foi feito 2 anos atrás, 3 anos atrás, já teve uma série de emendas constitucionais e aquilo já está defasado. Então, seriam minhas 2 sugestões, a gente trabalhar um pouco. Aí, desculpem eu ter dado sugestões só da minha área, porque eu só tenho uma visão particularizada. Tá? Obrigada. Só complementando o que a Fernanda falou, absurdamente, a Faculdade de Direito ela é uma das mais inacessíveis, física e também proximidade junto aos docentes, né? Lá tem o problema do patrimônio, que não pode botar um elevador, que não pode botar uma rampa, e também tem um distanciamento
sei se é um preconceito, se é uma barreira mesmo atitudinal, né? E o Brasil é um dos países mais avançados, como eu falei, em relação à legislação. Nunca, em tempo algum, a direita se aproximou do Sensibiliza, da Divisão de Acessibilidade e Inclusão. Nunca houve um trabalho de resposta. Tivemos esse aluno com dislexia lá que sofreu, e a gente tentou. Tem um aluno doutorado, né, que é cego, isso. E agora, por acaso, com a nossa chegada no Graguatá, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Com a nossa chegada no Graguatá, que nós agora estamos com uma sala no Bloco A, fomos procurados semana passada por 2 alunas da Direito, que pesquisando lá no site da UF, descobriram que o Sensibiliza existe. E querem contribuir, e querem fazer estágio. E também a gente criou um grupo no WhatsApp dos alunos com deficiência. Alguns saíram, mas a grande parte achou interessante e começaram a dar opinião. E a gente recebeu o caso, né, Glaucia? A Glaucia, nossa assistente social, de uma aluna da Direito, falando que ela tem um problema de físico e que ela não consegue, ela gostaria de corrimão e elevador para Direito. A gente já marcou com ela na segunda-feira. Mas, assim, é muito interessante a proposta da professora. Eu acho que a gente pode estreitar a relação com a Direito e eu acho que pode ter esse estágio e todas as coordenações também. É preciso que as pessoas procurem o Sensibiliza e se sensibilizem com a causa. Só para terminar, eu digo que sempre, como a gente agora está no Graguatá, não tem a música do Milton que diz que o artista tem que estar onde o povo está? Eu acho que o Sensibiliza tem que estar onde o aluno está. E eu acho que agora a gente está tendo no Graguatá, fica tudo mais fácil, mais acessível, apesar da nossa salinha de apenas 17 metros quadrados. Bom dia, boa tarde já, eu acho. Eu sou antenora da UF Campus, do curso de Serviço Social e do mestrado ainda mais caçulo, o mais novo, que é em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. Eu quero parabenizar, né, por esse seminário. Não pude estar no primeiro dia, mas a gente fez questão de estar aqui hoje pela importância, né, que a gente atribui. Nós temos um trabalho que nós julgamos pelas nossas limitações, né, do polo. Um excelente trabalho, então isso a gente pode testemunhar, né, sob o comando lá da Cristina. São muitas Cristinas, né? Outras Cristinas. Então, o que na última reunião de colegiado, na semana passada, colegiado de unidade, né, houve uma manifestação que foi bastante interessante, tanto de professores quanto de alunos, com relação, e eu acho o nome Sensibiliza assim, fantástico. Por quê? Porque nós conseguimos, né, alguns acessos, enfim, nós temos no espaço, mesmo precário que a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas ainda há uma grande falta de sensibilidade no conjunto da comunidade acadêmica, dos docentes, técnicos e alunos. E os próprios alunos falaram, porque a gente estava colocando para eles que às vezes eles colocam, sei lá, alguma coisa para vender um sanduíche no meio do caminho, passam de bicicleta na calçada. Isso independe, para qualquer um é perigoso, né? O Código de Trânsito já diz que não pode. Enfim, há uma série, né, de acontecimentos que faz com que a gente pense para o conjunto da comunidade acadêmica e aí indiscriminadamente, no sentido de tanto faz com a graduação, a pós-graduação e os funcionários da casa. Então, o que nós nos colocamos, e aí eu transmito, né, para vocês e para o GT, que vai continuar esse trabalho, como é que esse Sensibiliza, né, se amplia no sentido da comunidade acadêmica, e aí a gente lá também está pensando de que forma a gente pode fazer isso, para que todos nós, eu lembro que vocês faziam algumas oficinas, né, aqui, enfim, a gente sugeriu isso lá para a Cristina, vamos retomar aquelas oficinas, e os próprios estudantes de hoje falaram o seguinte, nós precisamos passar por isso, porque nós, muitas vezes, nem estamos atentos para esse tipo de coisa. A gente para assim, para uma coisa no meio do caminho, faz outra coisa que não deveria fazer, mas a gente está completamente desligado, né, dessas questões. Então, a gente precisa ser acordado também. Então, acho que é mais no sentido, mesmo que vocês já tenham feito, as pessoas mudam, né, e a gente precisa retomar. E, para nós, docentes, né, estamos na graduação e na pós, eu acho que a gente tem que pautar, e eu estou me responsabilizando, né, como coordenadora, quase, né? Quase. Falta pouco. Para pautar anteriormente, nas nossas reuniões, a chegada de um aluno ou de um colega para trabalhar. Eu acho que isso tem que fazer parte das pautas anteriores a qualquer acontecimento. É a pauta corriqueira e adentrar nessa luta com vocês também na pós-graduação. Então, estamos dizendo o seguinte, estamos, né, participando disso com todo mundo, tá bom?
Então, eu gostaria de complementar a fala da Lucília. Como ela falou também, eu sou bonita e sou surda. Então, gostaria de falar também um pouco sobre uma experiência de aproximadamente 5 anos atrás. Eu fui convidada para estar participando de um evento na Universidade Veiga de Almeida, onde ali eu tive recebendo primeiramente um e-mail me convidando, e eu tive respondendo a necessidade que eu tinha de um intérprete durante aquela palestra, durante aquele determinado evento. Então, ali a administração, a comissão organizadora esteve preparando, e enfim chegou o dia. Era uma sala, tinha um grupo de alunos, se não me engano, acho que do 8º período, alguns já preparando seu TCC, e eu ali, tudo como pessoa surda, para estar apresentando. E quando eu cheguei naquele lugar, o que realmente me surpreendeu foi que não tinha intérprete. E eu perguntei à coordenadora que estava organizando o evento, e ela esteve ali assim, procurando, falou que teve muita dificuldade para encontrar um intérprete. Eu pensei, então tá, tudo bem. Fiquei ali assistindo mesmo e tudo sem entender, e quando chegou a hora e tudo da minha fala, o que eu fiz? Eu comecei a apresentar minha palestra toda em Libras, como de meu direito. Apresentei meu PPT, e estava ali explicando. Aí quando terminou de passar todos os slides, ali tinha algumas referências, estava assim, tinha textos escritos também em português, e eu vi e percebi que não teve nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Eu perguntei se eles queriam, ninguém levantou a mão, ninguém se manifestou. Eu percebi que não havia nenhuma pergunta, e eu pensei, é óbvio, é claro que isso ia acontecer, porque depois essa coordenadora começou a chorar. Ela começou a escrever tudo no papel, escrever um texto, pedindo para que outra pessoa depois de tudo estivesse lendo. A própria turma e tudo, alguns alunos ali do 8º e tudo pediram desculpa, fizeram uma retratação devido à falta de intérprete, e foi bom porque eles se sentiram, houve essa empatia, eles realmente se colocaram no meu lugar, da mesma forma como teve as outras palestras, eu não estava entendendo nada, eles também se sentiram da mesma forma, não compreenderam nada, porque eles não conheciam a língua brasileira de sinais. Eu falei, então tá, tudo bem, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a lembrança, o presente, depois fui para casa. É realmente algo importante estar frisando. Também a questão da professora da área de Direito, se não me engano, em 1989, como ele falou, é tudo no século passado. Em 1989, eu estive participando de um fórum na Defensoria Pública. Havia uma ação que havia sido movida pela associação, e na época também não havia intérprete. Eu tive que estar realmente escrevendo, redigindo o texto também da associação. Ali realmente havia um estagiário em advocacia, ele esteve lendo o processo, e ele esteve me falando que ele não podia estar se responsabilizando por aquela ação, por causa do Código Civil. Porque ele ali tinha uma parte que falava que afirmava que era incapaz. E eu achei aquilo muito estranho, tudo, como assim essa relação em tudo a ser incapaz? E eu pedi para ele para estar procurando ali realmente ali no código, se realmente havia esse termo, porque eu também já possuía já o meu nível superior, e como assim eu sou incapaz? Eu acho que realmente isso não tinha nada a ver, era uma discrepância muito grande. O estagiário ficou assim meio sem saber o que argumentar, e levou ele perante o juiz, teve perguntando ao juiz,
E ele falou que realmente tinha razão e que realmente eu poderia continuar com aquela ação, junto à associação que eu estava movendo. Então, já trazendo aqui para a realidade aqui da UF, da PROP, e ao Sensibiliza, a divisão de acessibilidade e inclusão. E muitas vezes eu sinto que simplesmente parece simplesmente um jogo político de interesses, mas é preciso realmente uma ação efetiva, respeitando o código, respeitando a lei, seguindo e realmente lutando pelo direito de todos. Não adianta simplesmente ter um setor, mas que realmente não luta efetivamente. Isso realmente é a obrigação de tudo, não só simplesmente da comunidade acadêmica, mas de toda a sociedade, assegurar esse direito à acessibilidade. Porque realmente a política ela se apresenta de uma forma muito bonita ali no texto, falar sobre acessibilidade parece algo assim politicamente correto, mas em relação à ação, é isso que nós devemos pensar. Só respondendo à questão da gravação dos livros de direito pelo IBC, né? Nós temos hoje um convênio com o TRT, né? E através desse convênio nós temos a doação de livros, de audiolivros na área de direito para um acervo de audiolivros do Benjamin Constant, né? Então, se eu não me engano, esse convênio já tem mais de 5 anos, né? Então, o nosso acervo na área de direito ele está ficando bem interessante, e ele é muito procurado, porque existem várias pessoas cegas que estudam, ou que são advogados e que procuram esse acervo do IBC, né? Então, eu acho que é interessante que a gente possa estar estreitando, né, essa conversa para, de repente, que a gente possa estar gravando outros materiais também da área de direito. E todo esse material gravado pelo IBC nós disponibilizamos para as instituições públicas, como disponibilizaríamos também, né, para a UF, para que vocês tenham, caso interesse, um acervo próprio na área, né, para a difusão desse conhecimento. Então, vou encaminhar para o fechamento, fazendo algumas pontuações da complexidade desse lugar aqui, desse momento de criação de um grupo de trabalho para trabalhar com as ações afirmativas. Eu acho que a gente vai dar muito eco ao que a Ana Regina acabou de falar, se a gente realmente não olhar as ações que já foram iniciadas e aonde tem potencialidade para pós-graduação. Eu sempre disse nas minhas aulas que eu gostaria de ver o dia que na UF nós teríamos um cego no curso de Geografia. E eu acabei sendo a orientadora da aluna que ajudou ao candidato cego a se inscrever no vestibular e chegar lá no curso de Geografia de Campos dos Goytacazes, num lugar onde o estágio profissional não é sinalizado. Não tem sinalização no campo de estágio do geógrafo. E o rapaz é cego. E ele fez a disciplina de controle remoto, como é que é? Sensoramento remoto. Então, se a gente não consegue imaginar como é que o cego lê mapa, o curso de Campos deu a ele condições de fazer o curso de sensoramento remoto. O cego não sabe o que é linha do horizonte. O cego não sabe o que é universo. O cego não sabe como a Lua faz o movimento em tempo real. Tudo é simulado. Tudo é por modelo, que nós vamos construindo em 3D, em 2D, porque o clássico, que certamente o João estudou, foi da descrição do texto escrito e a memorização para a aferição de competência escolar. Se, para nós que não somos cegos nem surdos, já ultrapassamos criticamente a avaliação de práticas pedagógicas tradicionais baseadas apenas na leitura e na escrita, nós não podemos aprisionar as pessoas com deficiência a esse modelo que, para nós, não nos serve mais. Então, a gente vai ter que pensar outras práticas. Estando aqui em Niterói, nós vamos ter que pensar no potencial que nós temos na graduação de aluno surdo na pedagogia, de alunos cegos em vários cursos, que assim como o
aluno cego de Campos que desejem vir à pós-graduação. A pós-graduação, estrito senso, tem uma prova em inglês. Como é que surdo faz prova de inglês? Você sabe? Existe a língua americana de sinais. E eles precisam aprender a língua americana de sinais. A Ana Regina deu aula de língua de sinais americana, né? Estou falando errado. Língua de sinais americana no CMPDI, para os alunos surdos, sem intérprete. Porque eles tinham que aprender uma terceira língua e os nossos intérpretes não dominam a língua de sinais americana. Mas a gente só vai resolver isso quando a gente tiver no curso de letras a possibilidade dos alunos serem formados como professores ou tradutores e intérpretes. Na licenciatura, os professores; no bacharelado, os tradutores e intérpretes. Em língua brasileira de sinais e nas outras línguas que a gente comece a circular e que os próprios professores de língua brasileira de sinais comecem a pesquisar. Língua francesa de sinais, língua italiana de sinais, língua espanhola de sinais, língua inglesa de sinais, com as suas variações, do Reino Unido com a Irlanda do Norte, com os Estados Unidos, com a Austrália e tantas outras variações. E outras línguas, com a vinda dos povos árabes para o Brasil, também há surdos entre os povos árabes. Então, quais são as línguas de sinais desses países? Nós trouxemos aqui para a UF o Spredesign. O Spredesign, que é um site de divulgação de línguas de sinais estrangeiras para que os surdos, a origem é sueca, eles pudessem viajar sem intérprete, porque é muito caro viajar acompanhado de intérprete para ele poder se comunicar com o balconista do hotel, com o cara do aeroporto. E a gente que viaja muito, a gente não vê isso, né? Não tem. Eles vão se virando, sabe Deus de que jeito, para que eles possam chegar nos lugares certos. Qualquer voo anunciado, tem lá a moça que sinaliza se perdeu os objetos, onde é que encontra, quais são as regras e tal, mas não tem a moça sinalizando o próximo voo naquele portão, para minimamente dizer o sinal, o número do voo. Então, eles precisam estar atentos a tudo que está escrito, mas que quando vai para um país estrangeiro, quando vai para um país árabe, quando vai para Israel, não é a mesma escrita que a gente identifica. Então, nós temos muita coisa para fazer. Esse é o maravilhoso mundo novo da ciência no campo da inclusão. Mas, como você falou, nós vivemos um momento crítico, mas que o movimento social não vai deixar voltar atrás. Não vai deixar de dizer que é tudo sobre nós com a gente, como é que é? Mas é o mesmo sentido, nada sobre nós sem nós, quer dizer, tudo sobre nós com a gente ali presente. Por quê? Porque eles têm que dizer o que eles precisam, de que jeito eles precisam. A Stephanie me passou um bilhete, fez um pedido, me mostrou no celular, que pedisse à professora Ana Regina para escrever o endereço dela para o motorista levar ela em casa, porque ela não veio com o motorista, não sei porquê. Aí ela escreveu o endereço, colocou o número da rua e colocou entre parênteses: não precisa me levar no apartamento. É claro, imagina o que o moço vai pensar. Não são tão diversas as representações? Não, de repente ele vai querer levar a Ana Regina lá em cima no apartamento, se assegurar que ela trancou a porta corretamente, com toda a segurança. Mas é o nosso mundo imaginário, é o nosso mundo mítico, é o mundo do desconhecido que a gente precisa entrar nele, se relacionar com ele, planejar com ele, não para ele, planejar com ele, até que ele domine as ferramentas científicas que a gente domina.
Nós temos aqui 2 doutores em linguística. Fazer doutoramento em linguística é ter poder linguístico. E eles têm poder linguístico. Então, a gente precisa que mais pessoas venham, que outras Anas Reginas estejam aqui, que outros João Ricardos estejam aqui, que todos os nossos alunos surdos tenham a possibilidade de fazer o doutorado, que eles tenham a possibilidade de fazer concurso público para docência no ensino superior público federal no estado do Rio de Janeiro, e que eles formem os alunos surdos lá na educação básica, que venham ser professores, médicos, advogados, pesquisadores, antropólogos. Imagina, a antropologia lida por uma pessoa surda, feita por uma pessoa surda. Então, a gente tem que trabalhar para que isso ocorra, saindo, sim, do âmbito da filantropia, saindo do âmbito da caridade, indo para o direito humano, para a política pública, para tudo aquilo que todo cidadão brasileiro tem o direito de conquista e de acesso, permanência, diplomação. Diplomação e emprego, porque precisa ter emprego para todo mundo. Tá bom? Obrigada por vocês terem estado aqui, obrigada, Ana Paula, por essa oportunidade, e vamos continuar. Eu já anotei aqui meu dever de casa para a gente poder continuar dialogando no grupo de trabalho. Obrigada, viu, Stephanie, por todo o apoio. Muito obrigada.